Oi, aqui é Daniel. Oi, aqui é Daniel. E eu tô em Oslo, na Noruega. Oi, aqui é Daniel. E eu tô em Berlim. E eu tô em São Petersburgo, na Rússia. Tô em Ghent, na Bélgica. E eu tô na Eslovênia agora, numa cidade chamada Bled. Tô em Siena, na Itália. E eu tô em Tivita de Banhored. Tô na Place des Vosges, em Paris. E eu tô em Istambul, na Turquia. E eu tô em Ljubljana, na Eslovênia. E hoje eu tô numa ilha sensacional. Eu tô em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Aqui é Daniel e eu tô em Santorini. Dá uma olhada nisso. Oi, aqui é Daniel Ribeiro, fundador do site Go Europa. Hoje é dia de apresentar a nova série especial sobre o Go Europa Expert. Sim, é uma nova série e durante essa semana eu vou te mostrar várias estratégias que eu uso e que já me fizeram conhecer mais de 45 países pelo mundo, pagando até 70% mais barato que qualquer viajante tradicional. E durante essa série eu vou te mostrar como a partir de hoje você vai poder fazer exatamente a mesma coisa. Aqui você vai descobrir que podia ter viajado 2, 3 vezes mais só com o que você gastou na sua última viagem. E mesmo que você nunca tenha viajado antes, eu quero te mostrar como virar esse jogo de vez e para sempre. E eu não estou dizendo que você vai simplesmente gastar menos que as pessoas que viajam com agência de turismo. Fazer isso é fácil. Aqui é diferente. Aqui você vai além. Eu vou te mostrar que usando as estratégias certas, você vai viajar muito mais e muito melhor que as pessoas que já viajam de forma independente, pagando bem menos que as pessoas que já sabem como viajar barato. E eu não estou falando só dos voos, não. Eu falo dos voos, de hospedagens, de transporte entre países, tudo que envolve uma viagem perfeita. E isso, claro, sem nunca abrir mão do seu conforto e da sua segurança durante essas viagens. E principalmente nesse momento, pós-pandemia, que o mundo de viagens está mudando completamente, você precisa entender que todas essas mudanças vão te ajudar a viajar muito mais e muito melhor. Sim, muitos viajantes experientes ainda não notaram isso. Mas a verdade é que a gente tem um novo mundo de viagens, um mundo pós-pandemia. E nessa série eu vou te mostrar como todas essas mudanças vão te trazer vantagens incríveis para todas as suas viagens a partir de hoje. E eu sei que normalmente as pessoas pensam que viajar é caro, que viajar é para poucos. Eu não só discordo completamente disso, como faço questão de dedicar 100% do meu tempo só para mostrar o quanto isso é falso. E provavelmente você já viu alguns dos meus vídeos mostrando o melhor das viagens, algumas das matérias publicadas sobre mim e sobre meu trabalho em diversos sites de notícias brasileiras. Ou quem sabe você já é até uma das quase 300 mil pessoas que me acompanham pelas redes sociais. Agora, em relação ao que eu vou te mostrar nessa série, nesses próximos dias, antes que você pense, quando eu falo de viajar de forma econômica, eu não estou falando de viajar com pacote de turismo, nem com cupom de desconto, não. Muito menos de ficar em hotel de beira de estrada ou de se hospedar de favor. Não tem nada disso. Eu estou falando de viajar sem precisar ficar correndo atrás de promoção de voo, de hotel, sem depender sequer de promoção para viajar. Você também não precisa gastar uma fortuna só para acumular milhas aéreas e muito menos vai precisar de agência ou de qualquer consultor de viagem. Você não depende de nada disso para fazer a viagem que você realmente sonha. E essa é só a ponta do iceberg. Bom, acho que já deu para entender que o que a gente vai ver aqui, o que a gente vai falar nessa série, não são as mesmas dicas básicas que você vê espalhadas aí pela internet. Pode ter certeza disso. Agora, para a gente começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é a viagem que você realmente sonha? Para mim, o que realmente me cativa é que hoje eu tenho a oportunidade de viajar com a minha família e, principalmente, proporcionar essa experiência para eles, mostrar as maravilhas do mundo para eles. Hoje eu tenho a liberdade de visitar todos aqueles países que eu sempre tive vontade de conhecer. Não importa se eu estou, de repente, numa cidade agitada, ou quem sabe em busca daquela vista sensacional. Pode ser também, quem sabe, desbravando praias paradisíacas ou simplesmente experimentando a vida local em vilas pitorescas. O mais importante é que hoje, finalmente, eu posso participar do dia a dia daqueles lugares que eu sempre sonhei visitar. Muitas e muitas vezes. E aqui nessa série eu quero te mostrar como você pode ter essa mesma liberdade de viajar para qualquer país desse mundo. Afinal, é isso que eu tenho feito com milhares de pessoas desde 2015, quando eu comecei o Go Europa.
E eu sei que é difícil de acreditar nisso, mas se eu mesmo não tivesse usando essa mesma metodologia para viajar por todos esses anos e principalmente ajudado milhares de pessoas a fazerem exatamente o mesmo, eu também ficaria com o pé atrás. Quem sabe eu ficaria com os dois pés atrás. Agora, mesmo que você nunca tenha planejado uma viagem na vida ou nunca tenha colocado o pé fora do Brasil, não se preocupa, eu mesmo já fui assim. E realmente eu preciso te contar como eu fiz essa mudança de vida. A mudança que me levou a viajar tanto. Porque, na verdade, eu levei 29 anos para conseguir fazer minha primeira viagem para o exterior. Isso porque minha família nunca teve perfil financeiro para viajar. Eu sou mais velho de 3 filhos, então dá para imaginar que a vida exigiu bastante dos meus pais. Não sobrava tempo, não sobrava muito menos dinheiro para a gente sequer pensar em viajar. Mas mesmo assim, desde que eu me conheço por gente, eu tinha uma listinha de países que eu sonhava em conhecer. E esse sonho ficou guardado comigo muito tempo, tempo demais até eu diria. E tá aí uma coisa que me fazia mal, sabe? Conforme os anos passavam, ficava aquela sensação de tempo perdido. Saber que o tempo já não ia mais voltar era o que mais me machucava no final. No final, eu sentia que estava faltando alguma coisa, sabe? Como se eu não estivesse aproveitando a minha vida da forma, pelo menos não da forma que eu queria, não da forma que eu achava melhor. Até que em 2009 uma coisa mexeu comigo e me fez sair do lugar. Minha irmã mais nova tinha ganhado uma bolsa de estudos e foi passar alguns meses em Portugal. Eu lembro que num belo dia, ela já morando em Portugal, ela ligou para mim comentando que tinha acabado de ter um sonho e que nesse sonho a gente viajava pela Europa. Ela insistiu que o sonho era tão real, mas tão real, que em determinado momento durante o sonho a gente tirava uma foto, eu e ela, onde ela pulava nas minhas costas em frente ao Coliseu de Roma. Nossa, incrível, né? Isso realmente mexeu comigo, porque foi aí que ficou claro que era a hora que eu tinha que tirar minha viagem do papel. Até porque esse sonho já não era mais só meu, né? No dia seguinte, eu acordei, parcelei uma passagem de ida e volta para a Europa, para Amsterdã, para ser mais exato, e 10 vezes foi o que deu para fazer. E como você pode imaginar, não sobrou quase dinheiro nenhum para o resto da viagem. E aí eu caí de cabeça para aprender tudo que eu encontrei de graça sobre viagens na internet. Eu lia revista, eu via vídeo, eu assistia blog, tudo que tinha eu tentava correr atrás. Mas aí veio um segundo problema, a overdose de informação. Eu fiquei ainda mais perdido que eu estava no começo, na verdade. Eu procurava voo para ir de uma cidade para outra, eu buscava hotel, não tinha a menor segurança naquilo que eu estava fazendo. E o pior, conforme eu ia fazendo as contas, eu descobria que não fechava meu dinheiro, não dava. Mas eu já não podia desistir, né? Afinal, eu já tinha comprado a passagem, já tinha me comprometido aí, já tinha prometido para minha irmã que eu ia e também já não podia adiar, já tinha adiado demais e era uma oportunidade. Foi quando eu conheci um viajante muito experiente. Ele passava 4 meses por ano viajando pela Europa e foi com ele que eu aprendi a lição mais importante, pelo menos é que eu considero mais importante que eu já tive sobre viagens até hoje. Ele me ensinou que só tinha uma forma de economizar numa viagem, pelo menos sem abrir mão de conforto e segurança, coisa que eu queria. E para isso, eu precisava de uma coisa que eu nem sabia que existia: as estratégias de viagem. Para mim, era só comprar uma passagem, reservar um hotel e viajar. Pronto. E para eu conseguir isso, só faltava mesmo o quê? O dinheiro, mais nada. Mas foi esse aprendizado que me fez abrir os olhos. Posso garantir que mesmo assim não foi o caminho fácil não. E o que eu comecei a notar é que o mercado estava, na verdade, direcionado para explorar não o turismo, mas o turista. Eu descobri como as empresas faziam para fazer com que o viajante gastasse mais dinheiro, mesmo sem precisar. Mas também aprendi o principal: como eu podia evitar isso tudo e ter ainda melhores experiências na viagem. Enfim, como você pode imaginar, essa não é o tipo de informação, esse não é o tipo de informação que está aí fácil para o público. E eu sei é que depois de 7 meses de planejamento, muito estudo e pesquisa, eu consegui. Eu montei um roteiro completo, 30 dias de viagem, passando por 6 países, com aquele pouco dinheiro que eu tinha, e embarquei para encontrar com a minha irmã. Nem preciso te dizer que foi uma viagem sensacional, né? Eu finalmente estava conhecendo aquelas cidades
que aquele garotinho lá atrás, com a imaginação fértil, um dia sonhou e resolveu colocar numa listinha. Só que ainda mais incrível que isso tudo foi pensar que eu tinha conseguido isso tudo pagando muito mais barato do que eu sequer poderia imaginar lá do início. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei maluco. Eu queria fazer aquilo tudo de novo. Quem já viajou sabe. É aquele vício de viagem que pega a gente, né? Foi então que eu comecei a me dedicar a fundo mesmo. Foi aí que eu comecei a criar um método que realmente funcionasse, que eu pudesse replicar muitas vezes, pudesse usar sempre que eu quisesse. Eu fiz cursos, assisti palestras de outros profissionais de outros países, investi não só muito dinheiro, mas também muitas horas de pesquisa para tornar isso tudo uma realidade para mim, né? E é assim que eu consegui. E é assim que eu conheço mais de 45 países hoje pelo mundo, centenas de cidades, e essa lista só cresce. E tem mais, e talvez seja o principal. Hoje eu tenho a oportunidade de levar a minha família, de proporcionar isso para eles. E essa é uma das coisas que eu considero mais importante, porque melhor do que realizar os nossos sonhos é realizar nossos sonhos com as pessoas que a gente mais ama nesse mundo. E tudo começou com aquela foto do sonho da minha irmã, lembra? E sim, a gente tirou, sim. E foi assim que eu desvendei alguns dos maiores segredos do mercado de turismo. Mas chega de falar de mim, tá na hora de falar de você. Tá na hora de você aprender novas estratégias e também mudar a sua realidade. Eu vou te mostrar isso na prática. Se você fizer tudo certo, hoje ainda você é capaz de comprar uma passagem que você não vai nem acreditar no preço. Então vamos lá, chegou a hora. Pergunta: qual é a primeira coisa que você pensa em comprar quando se planeja uma viagem para a Europa, por exemplo? É o voo, né? Provavelmente você pensou nisso. Mas eu não sei se você sabe, mas já adianto que num voo pessoas pagam preços completamente diferentes umas das outras. E eu não estou falando de classe econômica ou executiva, não. A pessoa que está do seu lado, na mesma classe, ela pode ter pago muito mais caro que você, ou muito menos. E é para que você não seja a pessoa que paga mais caro, que aqui a primeira coisa que você precisa entender é que o mercado de turismo é cercado de mitos. Mitos que foram enraizados para fazer você gastar muito dinheiro, para fazer com que o seu dinheiro vá para o ralo. Se você perguntar agora para qualquer pessoa, ou para um dos seus amigos, por exemplo, qual é a única coisa que falta para eles fazerem aquela tão sonhada viagem, eu te garanto que a primeira coisa que eles vão responder é que só falta o dinheiro. E talvez você até pense da mesma forma. Agora, se eu te disser que para grande parte das pessoas que cogitam viajar, a falta de dinheiro não é o que realmente impede elas de realizarem um sonho. Se eu te disser que grande parte dessas pessoas já tem o dinheiro para viajar, e muitas vezes elas têm o dinheiro para não só uma viagem, mas para 2 ou 3, só que elas não sabem disso. Por isso as estratégias são tão importantes. Você sabia, por exemplo, que usando as estratégias certas para comprar sua passagem aérea, você conhece mais lugares sem pagar mais nada por isso? Pois é, essa é uma espécie de cidade prêmio que muitas passagens aéreas têm disponíveis, mas isso ninguém te fala. Eu sei, pode estar meio doido, tá difícil de entender, mas vamos fazer o seguinte: vamos no meu computador, que eu vou te explicar isso em detalhes, com exemplos práticos, mostrando como você realmente pode agora viajar por mais lugares e ainda pagar menos no final das contas. Dá uma olhada nisso só. Antes, deixa eu só explicar uma coisa. Esse exemplo aqui é um pouco antigo. Foi mais ou menos em 2019 que eu gravei ele. Mas esse é um exemplo muito bom. Por isso eu deixei aqui para você ver como essa estratégia funciona. Porque ela sempre funciona. E por isso eu deixei esse exemplo aqui. Então dá uma olhada que o principal não é o preço da passagem em si. Porque não tem jeito. Ora a passagem está mais cara, ora a passagem está mais barata, ora o dólar está mais alto, a passagem fica mais cara e vice-versa. O que eu quero que você entenda aqui é a estratégia em si, como ela funciona. Porque independentemente do preço da passagem, você sempre consegue fazer mais com essa passagem. Você sempre consegue incluir mais lugares para que você viaje mais, independentemente do preço dessa passagem. E muitas vezes esse preço você põe para viajar em mais lugares e você viaja ainda mais barato. Então, se você tiver uma passagem com promoção, se o preço estiver caro, se o preço estiver barato, não importa. O que importa
é que você sempre consegue viajar por mais lugares e pagar menos que a maioria das pessoas. Portanto, não se preocupe com a data, nem com o preço da viagem em si e preste atenção na estratégia. Isso que é importante você entender. E ainda nessa série eu vou fazer uma aula extra, gratuita também, lá na quinta-feira, que eu vou te mostrar exemplos atuais e vou entrar mais a fundo nessa estratégia ainda para você entender mais em detalhes. Então fica ligado nessa série. Então vamos lá, o que eu quero te mostrar hoje, você já vai sair daqui com condições de comprar sua próxima passagem aérea para viajar para a Europa, pagando bem menos do que a maioria das pessoas vão pagar. Eu estou aqui no site da Air France e vou fazer uma pesquisa rápida aqui de uma passagem de São Paulo para Paris, dia 27 de julho a 21 de agosto. Repara que é uma passagem de ida e volta nessas datas que eu comentei e o valor dela está R$ 3.224. Uma passagem simples na tarifa mais básica, que é a Light. E eu estou falando São Paulo só porque da onde saem mais voos, da onde tem mais oferta e onde normalmente acaba sendo mais barato. Agora, essa foi a passagem que a gente encontrou dessa data. Repara também que essa data é julho e agosto, é época de férias, é alta temporada. Então as passagens acabam sendo naturalmente um pouco mais caras por conta da procura nesse período. Mas você repara que mesmo sendo em alta temporada, a gente vai conseguir economizar bastante com essas passagens. E eu fiz a busca nessas datas para a gente só ter uma data base para começar a trabalhar aqui. Mas se você procurar mesmo, você vai ver que todo esse período, as passagens estão partindo mais ou menos de 3 mil e poucos reais, mas algumas chegam a mais de 5 mil reais, 5.649, como é o caso aqui da mais cara. E não se engane, muitas pessoas compram essa passagem, é a mais cara, simplesmente porque não tem algumas informações importantes. E se você for a fundo nessa passagem, você vai ver que é uma passagem Light, é a tarifa mais barata possível para essa data e mesmo assim está mais de 5 mil reais. E ela, você repara que não te permite escolher assento, para isso você tem que pagar R$ 110. A bagagem não tem nenhuma incluída para ser despachada, se você quiser levar alguma tem que pagar R$ 235. E repara que é mais de 5 mil reais essa passagem. É importante que você fique com essa passagem em mente, R$ 5.600, porque mais tarde eu ainda vou falar sobre ela. Mas vamos continuar aqui. Bom, então tudo bem, a gente encontrou essa passagem mais barata desse período aí, de São Paulo para Paris, R$ 3.224. Só que o que eu vou fazer agora, eu vou voltar lá na parte de busca e vou clicar aqui nesse link, Percurso Múltiplos Destinos. Ele vai me abrir uma tela para eu fazer uma pesquisa um pouco mais avançada, que é onde eu posso colocar mais cidades que eu quero visitar. E essa é a ideia aqui. Repara que eu já preenchi tudo, eu coloquei o voo de São Paulo para Paris, no mesmo dia que a gente tinha colocado, 27 de julho, um segundo percurso de Paris para Lisboa, no dia 4 de agosto, esse também foi um dia aleatório, e um último percurso de Lisboa para São Paulo no 21 de agosto, mantendo a data de ida e volta no original, só acrescentando um voo de Paris para Lisboa no final. E vou buscar. Tá aí nosso resultado, ele traz a lista de voos. Eu sei que esse primeiro voo de São Paulo para Paris, eu preciso de um voo específico, que é o 457, então já está selecionado, é esse que eu preciso. Depois, eu preciso também de um voo específico de Paris para Lisboa, que não é esse que vem selecionado no primeiro momento. Na verdade, o que eu preciso é o AF 1124. Esse é o voo que eu preciso porque eu sei que é esse que faz a combinação correta para mim. E o último voo, que é de Lisboa para São Paulo, e eu preciso do AF 1125 e depois o AF 456. Vamos adiante. Bom, e tá aí nosso resultado, eu não preciso falar muito, R$ 2.691 contra os 3.224 de um voo ida e volta para Paris. E aí eu transformei o que era uma ida e volta para Paris, numa ida para Paris, passa alguns dias em Paris, visita a cidade, passeia, depois você vai de Paris para Lisboa, onde você também vai ficar alguns dias passeando, e só depois você volta de Lisboa direto para São Paulo. E agora você está economizando mais de R$ 500 só em uma passagem. Se forem duas passagens, você economizou mais de R$ 1.000 e ainda ganhou uma cidade para visitar de brinde. O que a maioria das pessoas iriam fazer é comprar uma passagem de ida e volta para Paris, e se quisesse viajar e conhecer Lisboa também, teriam que comprar mais uma ida e volta de Paris para Lisboa, para só depois voltar para casa. E você já emendou toda essa passagem, uma na outra, visitou as duas cidades e ainda economizou mais de R$ 500 por passagem. Agora, o que aconteceria se eu selecionasse um voo diferente dos que eu selecionei anteriormente naquela lista? Eu vou voltar na mesma lista, vou deixar o primeiro voo igual. Já o segundo, eu deveria marcar o 1124,
Só que eu não vou marcar o 1124, eu vou deixar o que já vem selecionado, que é o 1224. É também um Paris para Lisboa e vou deixar isso. E o terceiro voo eu vou deixar exatamente o mesmo, só mudei um voo. Olha o que acontece. Ficou bem mais caro até do que o valor original, que era 3.224, agora passou para 4.600. Isso porque eu não selecionei o voo certo. Isso é o que normalmente acontece quando as pessoas ouvem falar sobre o stopover, mas não sabem como utilizar ele na prática, não sabem como os voos combinam entre si. Então, acaba que toda vez que a pessoa vai tentar fazer um stopover, ela acaba escolhendo o voo errado e muitas vezes não dá certo. E aí as pessoas acabam não tirando proveito dessa estratégia porque elas não entendem o que acontece por trás. Por isso que é importante que você entenda a fundo esse tipo de estratégia, porque não basta ir lá e fazer uma busca que ele aparece magicamente para você. Você tem que entender quais são os voos que realmente combinam entre si para fazer isso acontecer. Mas vamos lá que eu vou dar mais exemplos sobre isso. Esse aqui é um voo de São Paulo para Frankfurt, dia 22 de julho até 6 de agosto. Repara que eu mantenho ainda a data de alta temporada. Eu estou deixando claro que é de alta temporada para mostrar que serve para qualquer época do ano, serve para o mundo inteiro também. E bom, só esse voo, ida e volta, R$ 4.064, ida e volta de São Paulo, Frankfurt. Agora, se eu fizer a busca em voo com várias escalas, como eu mostro aqui, ele vai me abrir o mesmo campo, só que agora eu vou fazer ainda mais. De São Paulo para Frankfurt, no dia 22, a mesma data inicial, só que eu botei 2 voos no meio. Então, depois de passar alguns dias em Frankfurt, você vai viajar de Frankfurt para Roma. E depois de passar alguns dias em Roma, você ainda vai de Roma para Zurique. E depois também de mais alguns dias em Zurique, você aí sim vai voltar para São Paulo. Então, uma viagem agora não só adicionando uma cidade, mas adicionando 2 cidades. Então, no total, você tem 3 cidades para passear e você vai ver o que vai acontecer com o preço. E repara que assim como a Air France, ele me deu uma lista de voos e eu também vou selecionar os voos adequados. O primeiro de São Paulo para Frankfurt, eu seleciono o LH507, que é o que eu sei que vai combinar com outros. O de Frankfurt para Roma, eu também tenho que selecionar o LH230, então é esse primeiro. De Roma para Zurique, eu preciso selecionar o 1737. E o último voo de Zurique para São Paulo, eu preciso do 092. E pronto. Olha o que vai acontecer com o preço. R$ 2.106. A gente saiu de um voo de R$ 4.064 para um voo de R$ 2.106. Só que agora visitando 3 cidades e não apenas uma. Esse é o poder de ter informação correta. Outra coisa, só nesse voo foi uma economia de 50% para viajar por mais lugares. Praticamente R$ 2.000 de economia por passagem. Se você estiver viajando com mais alguém, são R$ 4.000. Eu não sei você, mas R$ 4.000 dá para aproveitar muita coisa. Você pode pagar um jantar num restaurante de luxo, você pode passear de balão nos cenários mais bonitos da Europa ou de qualquer lugar desse mundo, ou ficar em hotéis ainda mais confortáveis. E essa é a beleza de saber economizar. Você passa a ter muito mais conforto e muito mais experiências sensacionais na sua viagem. Vamos para mais um exemplo. Algumas pessoas já repararam que a TAP está dando opções de stopover direto na tua busca. Então você pode botar a sua passagem, eu vou botar do Rio de Janeiro dessa vez para Paris, por exemplo, e você pode marcar a opção stopover. Então, quando você marca a opção stopover, você coloca lá as datas que você quer viajar e ele pergunta se você quer fazer stopover em Lisboa ou no Porto, se você quer na ida ou na volta e quantas noites você pretende passar em uma dessas 2 cidades. E eu vou te mostrar que mesmo quando a companhia faz pra gente, é importante a gente conhecer como as coisas funcionam, porque o preço pode ficar muito melhor. A passagem mais barata sai R$ 4.324 e tem as minhas 5 noites em Lisboa, conforme eu selecionei. Então, a ida, eu vou para Lisboa essas 5 noites, depois eu sigo de um voo de Lisboa para Orly, que é um dos aeroportos de Paris, e depois de Orly eu volto para o Rio de Janeiro por R$ 4.324. A companhia aérea acabou de fazer um stopover para você e isso é muito bom. Mas eu vou voltar a te mostrar como é importante você saber fazer por si próprio. Em vez de eu ir em stopover dessa vez, eu fui em Multicity, que é a opção parecida com a Air France e a Lufthansa, como a gente fez agora, e fiz manualmente essa busca. Então coloquei do Rio de Janeiro para Lisboa, na mesma data, Lisboa para Paris e depois de Paris para o Rio de Janeiro. É exatamente o que ele tinha feito. E agora eu vou buscar.
E repara que eu consegui o mesmo resultado, só que com preço mais baixo. Em vez de pagar 4.324, agora eu pago 3.975, cerca de R$ 450 mais barato do que a própria opção de stop over da TAP. Tá aí mais um motivo de que não basta você simplesmente replicar uma estratégia, você precisa sim entender a fundo como ela funciona para que você consiga encontrar as combinações certas e principalmente chegar a opções melhores para você e não para a companhia aérea. E nesse primeiro vídeo eu quero que você já comece a entender isso, porque é isso que a gente vai usar nos próximos vídeos dessa série. E talvez a dica primordial é o seguinte: sempre que você buscar uma passagem para outro país, principalmente, encare qualquer conexão que você fizer como um stopover em potencial. Então, se você, por exemplo, pegar um voo de São Paulo para Berlim, não existe voo direto. Esse voo sempre vai parar em alguma cidade. Lembre-se, essa cidade pode ser um stopover em potencial. Basta você fazer a busca da forma certa. E é claro que mostrar todas as técnicas de stopover e de combinações de voos nesse vídeo tão curto é praticamente impossível, mas eu vou deixar uma forma que você já pode usar para ver isso tudo acontecendo aí na sua frente. Volta lá no site da Air France, como eu fiz no primeiro voo que eu te mostrei, procura uma passagem do Brasil para Paris, escolhe uma data e vê o preço. Depois você vai lá em múltiplos destinos e adiciona um segundo voo indo para alguma outra cidade. Então seria um primeiro voo do Brasil para Paris, depois um segundo voo de Paris para alguma outra cidade na Europa e aí sim um terceiro voo dessa cidade de volta para o Brasil. Tenho certeza que fazendo algumas buscas assim, você já vai ver o preço caindo, com cidades sendo adicionadas no seu voo e já vai ter uma ideia de como funciona o stopover. Agora, não se apega a datas e preços que eu mostrei aqui não. O importante é você saber que feito da forma certa, isso sempre dá certo. E assim você acabou de aprender uma estratégia muito simples, mas super poderosa. Quando você começa a entender como as coisas funcionam, tudo fica mais fácil. Mas isso ninguém te fala. Outra coisa que ninguém te fala é que usando as estratégias certas, também dá para saber exatamente quais são os maiores e os menores preços de cada voo. E principalmente, ainda dá para saber por quanto tempo esse preço vai ficar disponível para você comprar. Dá uma olhada no comentário do Fábio. Ele é um dos alunos do Go Europa e ele explicou isso. O Fábio comentou no nosso grupo agradecendo que ele não só comprou uma passagem do Brasil, passando por Paris, Zurique, Roma e Amsterdã, ou seja, 4 cidades, por R$ 2.660, que é um preço ótimo. Todas essas cidades, por esse mesmo preço, como ele também usou de uma estratégia que eu brinco que é prever o futuro. Na verdade, usando essa estratégia, você consegue saber até quando as determinadas tarifas estão disponíveis para você poder comprar. E como ele sabia que essa tarifa estaria disponível até o dia 17/3, ele pode esperar, conversar com a família, decidir as datas, procurar outras passagens que talvez se adequassem melhor para ele e tal. E aí sim, ele sabia que até o dia 17 ele poderia decidir se compraria aquela passagem ou não. E acabou optando por comprar. Ele comprou no dia 17, como ele mesmo disse, quase meia-noite. E ele confirmou que no dia seguinte, essa mesma passagem já tinha aumentado R$ 800. Depois ele ainda comentou que ele comprou 3 passagens para viajar com a família, ou seja, uma economia de R$ 2.400 só com uma das várias estratégias do Go Europa. E esse é só um dos muitos exemplos que eu poderia te dar da importância de entender estratégias de viagem. E sabe o melhor? Essa é praticamente toda a lógica do mercado de turismo. As hospedagens, por exemplo. Com as estratégias certas, você consegue facilmente saber os preços mais baratos de cada quarto de hotel e garantir que esse seja o preço que você vai pagar todas as vezes. Ou você ainda pode se hospedar em lugares super confortáveis, com vistas sensacionais de hotéis 5 estrelas, pagando só uma pequena fração do valor. Oi, aqui é o Daniel e eu estou no Lago de Como, na Itália, no norte da Itália, na cidade de Menaggio. E uma coisa que eu gosto, que eu sempre preservo, que eu sempre tento fazer toda vez que eu viajo, é, em vez de ficar em hotel, é alugar casa. E, bom, acabei de chegar aqui. Ali mais à frente, naquela direção lá, tem um hotel, com certeza um dos mais caros aqui da cidade. E ele tem a mesma vista que eu tenho agora. Só que eu estou pagando só uma fração do valor. E ficando num lugar muito confortável,
E uma vista muito bonita. Incrível, né? Melhor ainda é entender que quando você economiza, sobra dinheiro no orçamento para você direcionar para as coisas que realmente importam, que são as suas experiências de viagem. Quando você compra passagem com a estratégia certa, você consegue mais cidades, sem gastar mais dinheiro com isso. Quando você usa estratégias para reservar sua hospedagem, você fica hospedado em lugares mais confortáveis, pagando muito menos. Ou seja, enquanto você economiza de um lado, você ganha conforto e melhores experiências do outro. É como dizem, o conhecimento é poder. E, na viagem, isso é pura realidade. Acho que você já está começando a entender que o que faz um bom viajante não é simplesmente uma carteira cheia, né? E sim o conhecimento que se tem, as estratégias que se usa. Eu sei que agora você deve estar com várias dúvidas, isso é normal, mas calma. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, por isso eu criei uma série. Com esses vários vídeos, a gente consegue abordar os assuntos importantes e que vão fazer você viajar muito mais daqui para frente. Esse é só o primeiro vídeo, é uma introdução. É só o começo de tudo que vem pela frente. Essa é a ponta do iceberg quando se fala de estratégias de viagem. Mas eu espero que ele já tenha sido suficiente para abrir seus olhos, como aconteceu comigo lá há mais de 10 anos. Nos próximos vídeos, eu vou ainda mais a fundo. Vou mostrar que com os conhecimentos certos, quem achava que não tinha condições financeiras vai descobrir que é possível viajar muito. E os que já viajam vão aprender como viajar ainda mais e muito melhor. Bom, esse vídeo de introdução já se estendeu demais, né? Mas era muito importante também que você entendesse como isso tudo surgiu, até para você ter uma ideia mais completa de tudo que eu ainda preciso te explicar daqui para frente nessa série. O voo de ida e volta é só o primeiro passo. A gente ainda precisa traçar os caminhos para outras cidades, definir todas as hospedagens, muitas e muitas coisas, e sim, para todas elas tem estratégias. E a gente ainda vai falar das mudanças pós-pandemia. Você já pensou como isso pode te beneficiar com isso? Por exemplo, você já pensou que muita gente hoje trabalhou ou passou a trabalhar de forma remota? Se você pudesse trabalhar normalmente durante o dia e ir para um jantar no restaurante tradicional de Roma, ou tirar um final de semana para passear pelas ilhas gregas. E se suas férias pudessem começar mais cedo, um mês antes, quem sabe? Se você pudesse, por exemplo, ter um visto especial, justamente para passar mais meses viajando, como morador local. Agora, se você pudesse, inclusive, além disso tudo, se hospedar em lugares sensacionais, lugares de sonhos mesmo, mas sem pagar um centavo por isso. Pois é, a gente ainda tem muito assunto para tratar, todos eles vão te ajudar a realizar seus sonhos de viagem. Por isso, se você ainda não se cadastrou para receber o aviso dos próximos vídeos, essa é a hora, se cadastra agora, tem tudo aqui embaixo na descrição. Mas agora é o momento que você vai se preparar para o próximo vídeo, para o vídeo 2. No segundo vídeo dessa série eu vou te mostrar mais a fundo essa metodologia, mas na prática mesmo. No próximo vídeo eu vou te mostrar esse roteiro aqui. Esse é um roteiro passando por 22 cidades na Europa. Agora, lembra dessa passagem aqui? Aquela passagem que a gente viu que custava mais de R$ 5.000 e que muita gente paga esse valor só para uma ida e volta da Europa? Eu vou te mostrar com esse mesmo valor, na verdade até um pouco menos desses R$ 5.600, você consegue passar por todas essas 22 cidades na Europa, ainda incluindo o seu voo do Brasil para a Europa. Esse roteiro é um exemplo que, juntando várias estratégias de compra de passagem, você consegue viajar muito mais, sempre mantendo conforto e segurança. Eu vou te mostrar em detalhes como eu cheguei nesse preço e explicar sobre essas estratégias que eu usei para conseguir isso. O próximo vídeo vai ser publicado nessa quarta-feira, mas se você já estiver chegando depois da quarta, dá uma olhada aqui embaixo, na descrição, que eu vou colocar o link para o segundo vídeo, para você não perder nada. Agora, antes de mais nada, me diz aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Isso é muito importante para mim, até para eu fazer mais vídeos. Escreve aqui embaixo. Eu mesmo leio todos os comentários. Essa área de comentário aqui é a nossa área de comunicação. Então, rola a tela, escreve o que você achou, dá a sua opinião, conta a sua experiência e também fica à vontade para interagir com outros viajantes. Assim, aos poucos, a gente vai criando uma comunidade aí de pessoas apaixonadas por viagem. Então, eu espero o seu comentário. Te vejo no próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.